Olá, pessoal. Estamos com a honra de receber comigo a Maura de Oliveira, educadora, palestrante, escritora de 4 livros, embaixadora aí no combate à violência, principalmente de crianças e adolescentes. E ela é lei aqui no estado do Rio de Janeiro, é a Lei 9.234 de 2021, sancionada com esse intuito de proteger nossas crianças e os nossos adolescentes. Né, Maura? Boa noite. Muito obrigada de ter Boa noite, boa noite. Eu espero ter falado aqui... Prazer enorme de estar aqui com você. Eu espero ter Obrigada, Rose. Um beijo a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Temos muito a falar, né? É um tema que se prolonga bastante. Exato. É um tema que a gente poderia ficar falando aqui a noite toda, mas, assim, eu acho que os pontos importantes a gente pode falar. Maura, eu sinto muito orgulho de falar com você. Eu acho que a sua história por si, não porque você já teve entrevistas maravilhosas com profissionais renomados, que você já foi chancelada lá pela ONU, pela ex-primeira-dama Michelle Obama, isso tudo nos enche de orgulho. Mas eu penso que a sua história em si, ela é muito produtiva e, assim, a lei é pouco, você merece muito mais em prol das nossas crianças. Então, assim, é um avanço, é uma evolução, mas eu gosto aqui de ressaltar que você sentiu na pele, que você não tinha referência familiar, que você era uma ex-menina de que você viveu até o seu, depois você me corrige se eu estiver errado, até os seus 16, por aí, até achar profissionais da justiça que de alguma forma te libertaram. Eu queria que você contasse para os meus seguidores, resumidamente, essa história e a gente vai desenvolvendo quanto ao seu trabalho lindo que você faz agora. Obrigada, Rose, por suas palavras, né? Tanto a lei quanto o título de embaixadora, tudo isso favorece agora para que a validação de um trabalho que eu já realizo há mais de 30 anos possa ser revertido para as crianças, né? Então, eu me sinto orgulhosa e me sinto muito feliz, porque é dessa forma que a gente vai conseguindo fazer com que a sociedade abra os olhos para essa causa que por tanto tempo, historicamente, ficou embaixo do tapete, porque essa sujeira, como em cerca de 90% ocorre dentro de casa, é embaixo do tapete que a gente esconde essa sujeirinha diante da sociedade, e isso agora é necessário que a gente coloque todo esse movimento à luz, às claras, porque somente dessa forma a gente vai conseguir salvar as crianças e evitar que aconteça o que aconteceu na minha própria história. Então, eu tenho uma vivência, né, de ter sido vítima dos 6 aos 16 anos, sistematicamente, todos os dias, por 2 abusadores, dos 6 aos 10 anos, com o primeiro abusador, que era um idoso, um senhor dos seus 60 e poucos, 70 anos, era o patriarca da família. E eu não fui criada pela minha família, né? Como você disse, eu dos 4 aos 6 anos de idade, eu fiquei nas ruas, embaixo de uma ponte, comendo lixo para me sustentar, porque eu fui roubada da minha mãe aos 4 anos de idade, Rose. Então, tem toda uma história, né? Essa parte da minha história não consta no meu primeiro livro que eu lancei em 2007. Essa é a parte que eu reservei, até porque, na época, quando eu lancei, ainda estávamos em processos de investigação a respeito da origem da minha história, então eu descobri logo em seguida, né, como é que eu fui roubada da minha mãe de uma forma tão fácil que até hoje as crianças estão sendo roubadas, sequestradas, e com uma direção, né, para uma exploração sexual infantil, para serem bonecas sexuais dos pedófilos e dos abusadores, com ganhos financeiros, porque nós temos hoje um movimento que ampliou-se da minha época para hoje. Hoje eu tenho 52 anos, Rose. Então, se tudo isso aconteceu dos 6 aos 16, é claro e explícito que de lá para cá tudo piorou. Se já era ruim na minha época, hoje, com a internet, da mesma forma que nós estamos aqui, podendo nos comunicar, desenvolver os nossos conteúdos, assim o fazem os cyberpedófilos, que na época eram os pedófilos que buscavam espaços físicos onde houvesse crianças, clubes, escolas, condomínios. Hoje, eles têm uma zona de conforto gigante, que é esse mesmo aparelho que a gente usa
para a proteção, para divulgar o nosso combate, nossa proteção, eles utilizam como varas, como salas de grandes torturas ao vivo com as crianças. Então, na minha época, que foi dos 6 aos 16 anos, como eu contava, dos 6 aos 10 anos foi por um idoso no Rio de Janeiro, a minha história começa aqui no Rio de Janeiro. Depois, aos 10 anos, eu vou parar no Rio Grande do Sul. E dos 10 aos 13, eu fico no Rio Grande do Sul, depois eu vou parar no estado do Acre. Isso porque esse segundo abusador era um oficial do Exército e, por conta disso, as transferências, né? Então, toda a vivência de horror e tudo aquilo que hoje, que eu disser aqui, que os livros e que os grandes especialistas na psiquiatria, na psicanálise ou na psicologia, tudo que se escreve a respeito da dor de uma criança, a respeito da consequência que é gerada nessa criança, principalmente, Rose, o sentimento de culpa e de medo, de terror. É como, Rose, se eu dissesse para vocês assim, ler os meus livros é fácil. Ler os meus olhos, as pessoas que vivenciam ao meu lado, porque essa dor é tão cruel que ela não sai mais da gente. É claro que com o tempo, né, até os 21 anos, quando eu me casei, levando para o meu primeiro casamento, muito jovenzinha, levando o sonho de esquecer toda aquela dor, mas como eu não tinha sido ainda alguém que houvesse transmutado toda aquela dor e ressignificado toda aquela tortura, eu ainda aos 21 anos ainda carregava, mesmo imaginando que não, mas eu ainda não estava pronta e eu caso com um abusador, não um abusador sexual, mas um relacionamento tóxico e abusivo, onde eu me torno vítima novamente. E quando a gente busca lá na infância, de que forma que isso acontece com uma criança, porque ocorreu comigo. Aos 12 anos, houve algo de muito positivo, né, nessa família, que foi o meu ingresso à escola, e a educação fez toda a diferença na minha vida. Todas as minhas grandes oportunidades advêm da educação, e a educação é a mola propulsora para que nós possamos, de fato, coibir essa violência junto às crianças e aos adolescentes. Só há uma forma, não existe outra, porque o abusador ou o pedófilo, né, são duas situações diferentes, mas é o mesmo objetivo, que é a violência sexual infantil. Assim como a exploração sexual, que eu também trabalho, eu vivo nos postos de gasolina à noite, trabalhando, palestrando para motoristas de caminhão, fico nas estradas junto com a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, que é a minha principal parceira. Nós estamos nas rodovias, nas estradas, exatamente para a gente ensinar a sociedade. Nós vivenciamos um movimento de uma educação, historicamente, onde a criança era invisibilizada, onde a criança, e nós cometemos esse erro até hoje, cala a boca que você é criança. Mas não, cala a boca, quem sabe tudo é o adulto. Então, nós não damos a voz à criança, nós silenciamos a criança. E, naturalmente, assim como aconteceu comigo, diante da culpa e do medo, a vítima se cala. A boquinha é fechada, Rose. A boquinha aguenta ir repetindo, que graças a Deus hoje temos leis para isso, mas ela contava para quem está cuidando, depois ela contava na delegacia, depois ela contava para o psicólogo, depois a revitimização, Rose, que acontece até hoje, porque nós não temos agora passaremos a ter, exatamente com o início da lei que leva o meu nome, nós passaremos a ter uma qualificação aos profissionais da segurança, aos profissionais da área da saúde, aos profissionais da área da educação. Porque se nós analisamos exatamente nesse formato, o que é a educação que nós, famílias, damos aos nossos filhos? Hoje, principalmente, terceirizamos muito a educação dos nossos filhos.
para não dizer que, na maioria das vezes, os nossos filhos estão soltos, como se nós pegássemos os nossos filhos, viajássemos para um local desconhecido e largássemos eles lá. É assim que tem sido a criação, a educação que nós estamos dando. O não é algo difícil, então nós também temos pouca paciência e tempo para administrarmos o não, esse não que precisa acontecer a nível de limite, mas também que é necessário ser arguído por parte dos nossos filhos e que nós temos a necessidade de ouvir esse não. Quantas vezes, Rose, dentro da educação que nós estamos direcionando os nossos filhos, eles dão os sinais de que estão sendo abusados, porque assim como ele fecha a boquinha e não consegue contar, porque ele se sente amedrontado, porque ele se sente culpado, porque ele se sente envergonhado. Quando chega determinada pessoa em nossa casa, quando nós obrigamos a nossa criança a ir conosco até a casa de determinada pessoa, quando dizemos a ela, dá um beijo no tio, vai lá, dá um abraço, e a criança recua, a criança não deseja, e nós ainda brigamos. E para a criança, e que é preciso que a gente tenha essa compreensão, nós precisamos assim abrir, clarear a nossa visão, né? Termos uma visão mais periférica. E a nossa criança, nós para eles que somos os adultos, principalmente pai, mãe ou responsável, nós somos os donos da verdade. Tudo aquilo que a gente diz, a criança compreende que seja a verdade, porque nós somos os heróis, né? Nós somos as mais lindas, a mãe é mais linda, o pai é mais lindo. Tudo isso até uma determinada idade, ali na pré-adolescência, nós ainda dispusemos de todos esses grandes atributos que os nossos filhos nos dão. À medida que existe isso, existe exatamente o poder do adulto em cima da criança. E nós precisamos administrar isso melhor, porque muitas vezes há uma grande autoridade, há um sentimento de que só eu que sei tudo, a criança não pode falar, não pode argumentar, não pode ter dúvida. Não, isso não é para a sua idade, não é para falar disso agora. Mas se a criança está arguindo, se há dúvida, ela ouviu isso em algum local. Então, uma criança não é comum, né? A parte da sexualidade não faz parte da infância. Logo, quando ela questiona alguma coisa, o que traz alguma dúvida, a gente precisa realmente dar essa atenção. E voltando ali na minha parte da minha infância, né? Quando eu fico dos 6 aos 10 anos no Rio de Janeiro, com este abusador idoso, havia outros tipos de negligência, não apenas a questão do abuso sexual, né? Eu era tratada nessa casa como uma verdadeira escrava. Eu fui tirada da rua, colocada nessa casa para trabalhar, para realizar as atividades domésticas. Foi o vento forte aqui. Não havia nenhum desejo ou manifestação da família que eu me tornasse membro da casa. Ao contrário, eu era chamada de rato do esgoto. Eu dormia ao lado de uma cama vazia, mas eu não era uma pessoa digna para dormir naquela cama. Então, eu deitava num colchonete muito fininho no chão. Eu nunca comia à mesa, eu nunca pude comer à mesa. Eu comia junto com os cachorros, o que sobrava, tudo que sobrava. Então, houve ali uma demanda de maldade, de crueldade muito grande. E à noite, eu era a bonequinha de pano do abusador, do pedófilo. E isso começou com aos 10 anos. Eu só tive, Rose, dos 6 aos 16 anos, foram 2 dias apenas que eu não fui abusada. Porque a ida do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul foi de carro, então foi aquele tempinho. Quando estávamos viajando para o Rio Grande do Sul, e eu fui dada, né, da matriarca para a filha dela, porque essa filha dela já possuía 2 bebês, que era eu que já cuidava. Com 8 aninhos já comecei, além de todas as coisas da casa, ainda cuidava dos bebês. Então, quando chegamos no Rio Grande do Sul, enquanto eu me abaixava para pegar uma caixa da mudança, já iniciou o abuso pelo outro abusador, pelo outro pedófilo, que era então um homem mais jovem, de cerca de seus 30 anos. Ou seja, se eu estou falando de uma situação a qual, mas onde é que acontece a pedofilia? Na classe social de qual nível? Não tem nível, é em qualquer nível. O abusador, o pedófilo não tem esse perfil. Nós nunca vamos conhecer que perfil é esse que seja o pedófilo. Ele está
em todos os lugares, nos nossos meios, dentro da nossa casa, nós com certeza colocamos na nossa mesa de jantar por várias vezes sem que a gente saiba que é aquela pessoa que a gente está convidando para dentro da casa da gente, que convive com a gente, que pode ser o vizinho que acompanhou a gestação inteira, que filmou o parto, né? Pode ser ele. Pode. Então, o meu caso... Eles são acima de qualquer suspeita, né, Maura? Totalmente, totalmente. Então, eu digo sempre, não vamos perder nosso tempo buscando o pedófilo. Ele vai estar. A gente tem que ganhar tempo agora, porque já estamos atrasados, em prepararmos a nossa criança para a autoproteção. E isso é com a educação. Eu não tive a oportunidade de ter alguém que pudesse ver que acontecia alguma coisa comigo, porque se eu morava em Vila Militar, não é possível que ninguém reparasse que existia algo de errado comigo, que era uma criança. Mas ninguém, e isso acontece, Rose, até hoje, é a omissão. A gente teve o caso da criança Henri. Como é que não foi alertado isso antes? Precisou a criança morrer para que as pessoas pudessem, é mesmo, eu ouvia isso, eu sabia daquilo outro, agora não tem mais tempo. Exato. E hoje a gente vivencia ainda uma situação que está faltando na nossa sociedade, que é uma empatia verdadeira, não a palavrinha que a gente vai lá e coloca bonito nas redes sociais. Sim. A gente precisa, de fato, tomarmos atitude. Atitude, Rose, que alguém poderia ter tomado por mim, e eu não precisaria ter sofrido tanto quanto sofri. E foi sofrimento, Rose, a ponto de você imagine assim, o pedófilo, sendo ele, que não há doença nisso, é preciso desmistificar essa situação, quebrar este tabu, doente fica a vítima, fica doente para a vida toda, cresce, se torna um adulto adoecido emocionalmente e podendo também ficar doente fisicamente, porque ele pode somatizar toda essa dor, todo esse medo, tudo isso que ele carrega como uma malinha extremamente pesada. Então, na minha época, poderia alguém ter diminuído essa dor, poderia alguém ter deixado de olhar para o seu próprio narizinho e ter olhado para uma criança que estava sendo abusada. Né? Esse pedófilo, durante a noite, eu era a grande diversão dele. Fecha a janela, por favor. Eu era a grande diversão dele. Ele corria atrás de mim, ele começava indo no quarto, já totalmente com seu desejo sexual ereto, ele ia nu, ele já chegava no quarto nu. E isso, se nós pensamos, qual é o tipo do prazer que o pedófilo tem? Ele tem um prazer diferenciado. O gozo dele está muito mais na submissão que ele vai fazer com aquela criança, no poder que ele exerce sobre a criança. Ele é o tal, ele é o poderoso, até porque ele é um psicopata, ele é um perverso, ele é 100% dotado da total razão. Sem querer te interromper, mas eu preciso fazer um parênteses, é essencial, porque o abusador é a questão de tirania, de domínio, não é estritamente, o prazer sexual vem... É diferente do prazer que nós, pessoas que temos uma convivência natural, né, dele é diferente. Ele, exatamente, o gozo dele é em cima deste poder que ele exerce em cima da criança. E aí nós precisamos entender que se uma adulta, uma mulher adulta, nós adultos, temos aí a campanha do não é não, não toque, não faça, sem o consentimento, que dirá uma criança. E há algo ainda, Rose, muito pior, né? No meu caso, essa família não era a minha família de sangue, a minha família biológica, não era, né? Porque eu não tinha essa minha família. E por algum tempo, até os 12 anos, eu não conseguia compreender o que é que acontecia, o porquê daquela maldade, porque aquele homem, ele via o meu terror. Sim. Rose, ele me via em desespero, porque por muitas vezes eu não dormia à noite e era algo assim que eu sabia que ele ia chegar, então eu tinha que planejar uma forma de me esconder naquela noite. Todos os dias era uma luta, todos os dias.
Então, havia períodos que eu me enfiava embaixo da cama e ele puxava e eu me agarrando na cama, machucando, me agarrando assim na madeira da cama, machucando as mãos, e ele fazia aquela tortura, sabendo ele que eu, a criança, achando que eu estava conseguindo dificultar ou enganar. Em dado momento, quando ele se cansava de brincar, porque tudo aquilo era para ele uma brincadeira, ele simplesmente, forte, levantava a cama. Olha como era simples. E sorria para mim, tipo, né, não levantei antes porque eu não quis levantar, eu quis um pouquinho de tortura antes. E ele se sentia feliz com aquela tortura. Se nós pensarmos exatamente que eu via os olhos dele, os olhos que eu posso me recordar hoje, com todas as demais vítimas que hoje eu trato. Então, não mudou nada daquela época para hoje. O que nós temos? O comportamento da vítima é o mesmo. O mesmo. Tudo que eu senti dos 6 aos 16 anos é o que ocorre com as nossas vítimas até hoje. E toda a forma, a estratégia que o pedófilo ou o abusador utilizavam há anos atrás é a mesma coisa que hoje. Por quê? Porque nós, a sociedade como um todo, nós não mexemos nisso, nós deixamos tudo quietinho, favorecendo a ele. Sim. Porque o que existe? De que forma que nós podemos proteger? O pedófilo ele vai atuar onde existir uma lacuna. E ele, por ser um psicopata, por ser um perverso, ele vai manipular, ele vai estudar, ele vai planejar. Mas se ele encontrar dificuldade ali, ele se considera tão perfeito que ele vai partir em missão. Ele vai tentar outra situação, outra vítima. Exato. Logo, Rose, há formas de coibirmos essa violência, que é ensinando as crianças. Assim como, na minha história, eu fui a minha própria autoproteção, porque eu estava na escola, eu fui uma criança diferenciada, eu fui uma criança que aprendia rápido, mais do que as demais crianças, ultrapassei as demais crianças para sobreviver por conta da necessidade. Enquanto as outras crianças brincavam como qualquer criança, né, enquanto o professor está ali explicando, eu devorava os professores. E aos 8 anos, houve 2 momentos muito significativos na minha vida. Eu assisti a uma reportagem do Jô Soares, e perguntavam a ele, eu não tinha o direito de ir à sala. Naquela época, existia uma televisão na casa e as pessoas se sentavam na sala. Eu, obviamente, não era uma pessoa digna, que eu não era nem pessoa. Eu era o rato do esgoto. E assim como qualquer criança, eu buscava uma frestinha em algum canto para assistir, porque Jô Soares, naquela época, ele tinha programas de entretenimento, né? Então eu adorava poder vê-lo. E em dado momento fazem uma entrevista com ele. Jô, como é que você é uma pessoa tão respeitada? Você deve aqui a sua sabedoria tão grande. E eu escuto ele dizer assim, eu leio tudo. Eu leio até caixinha de creme dental se eu estiver no banheiro. Eu não perco tempo, eu leio absolutamente tudo e eu converso com todo mundo. Se eu estiver no elevador, eu estou conversando com a ascensorista. Se eu estiver na fila do mercado, eu estou conversando. Certíssimo. Foi como se fosse assim, um aviso. Opa, eu preciso ser respeitada, então eu vou ter que ler. Uhum. E eu lia todas as caixinhas de creme dental, tudo que eu encontrava na minha frente. E esta casa de extrema violência que eu vivia, eram pessoas muito cultas. Então, havia aquelas bibliotecas na casa de livros até em cima. Eu era violentada sexualmente à noite e de dia, fisicamente, por uma assistente social, que era a esposa do algoz. Então, aos 12 anos, eu descobri Freud em todos os livros de psicologia e de psicanálise dela. E eu passei a estudar Freud, a tentar descobrir o que é que acontecia com o comportamento daquele homem mau. Porque eu não conseguia, eu achava que ele fazia tudo aquilo comigo por eu não ter mãe. Eu pensava assim, nossa, ele faz isso porque eu não tenho pai nem mãe. Você ficava buscando subterfúgios. Sim, estava fácil.
Estava fácil para ele, não tinha ninguém para brigar por mim. Aí eu descubro, através das leituras, que não, mesmo outras crianças com papai e mamãe também passavam pela mesma tristeza que eu e pelos próprios parentes, né? Cerca de 90% está dentro da própria casa o abusador. Então, eu passei a estudar aos 13 anos. Eu saio do Rio Grande do Sul e vou para o Acre. Eu já estava na conclusão do ensino médio. Aos 13 anos de idade. Então, eu elevo ali todo o meu grau de busca, de conhecimento, né, de pesquisa. Eu passo a entender como é o movimento deste homem. E nesse mesmo momento, eu apanho a violência física que essa esposa dele faz comigo durante o dia. É algo assim, a comida não ficou saborosa do tanto que ela desejava. A panela de feijão era jogada em cima de mim, eu apanhava com as panelas. E também, se elas não estivessem areadas, o tanto que brilhasse como espelho, ela se olhava. Se não estivesse embaçada, eu apanhava com as próprias panelas. E assim o chão. O chão, se não tivesse com o brilho adequado, era com o meu rosto, que era jogado ali, passado ali no chão. Então, eu acho até importante falar isso, Rose, porque eu vivi várias outras modalidades da violência contra a criança. Sim. E depois, na idade adulta, vivi a violência doméstica. Logo, de uma forma que seria preferível que eu não tivesse essa experiência toda, né? Mas aconteceu, faz parte da minha história. Eu posso assim, garantir uma coisa. Se eu comi lixo, se eu morei embaixo da ponte, se eu vivi abandonada nas ruas com o frio ou com a chuva, qualquer situação dessas, eu faria tudo novamente para não ser abusada nenhum dia. Qualquer uma outra violência, o rosto no chão, comer junto dos cachorros, todas, foram muitas humilhações. Nada é tão cruel quanto a violência sexual. A dor que impregna o corpo da gente, porque a gente passa a ter nojo do corpo. Sim. E quando, aos 12 anos, o peito começou a crescer e o meu corpinho começou a se manifestar, claro, no momento de transição para o corpinho de uma mocinha, eu passei a ter horror do meu corpo, porque até então eu não entendia que o verdadeiro prazer daquele homem estava no meu corpinho infantil. Então, quando os seios começam a crescer, eu que já tinha acesso à literatura, eu uso uma das personagens que amarrava os seios, não me lembro, eu não sei se foi Machado de Assis, mas esqueci agora, realmente. Quem é? Acho que... não sei se Cecília Meirelles. Eu realmente esqueci, e é bom que a gente busque, porque são autores maravilhosos, mas uma personagem amarrava os seios. Sim. E eu, então, passei a amarrar os meus seios, com medo de que eles crescessem. E eu colocava sacos plásticos de lixo envoltos nas minhas pernas e passei a correr. Eu passei a praticar a corrida 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu estava pelas ruas, correndo. É óbvio que eu estava correndo da minha própria dor. Eu estava ali tentando ressignificar um pouco de ar. Eu estava tentando respirar para não morrer, tamanha a dor que acontecia todos os dias. Toda essa vivência, né, que ocorreu até os 16 anos, dos 13 anos aos 16, eu planejei a minha saída daquela casa, porque eu tive acesso a todos os livros de serviço social, e aos livros de direito que havia na casa. Então, embora não houvesse o ECA ainda, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que isso aconteceu nos anos 80 até 1986. Eu saio da casa em 1986. Só 4 anos depois é que nós vamos ter o ECA, né?
Então, naquela época, eu tomo conhecimento de que a justiça me ouviria aos 16 anos de idade. E a dona da casa, essa que me violentava fisicamente, como o marido era um oficial, em qualquer local que a gente se mudava, ela assumia cargos, o maior cargo dentro dos órgãos de proteção ao menor. Na época era a FEBEM. Então ela me dizia assim: se você fugir, eu mesma que vou atrás de você. Você vai ter que ficar aqui na minha casa. Uma outra violência psicológica. Nossa, ela batia em mim com o salto do sapato 15 para furar. Ela fazia para furar o meu rosto e ela só parava quando sangrava. Toda a violência acabava em sangramento do meu corpo. Quando de 12 para 13 anos, eu era chamada também, além de rato do esgoto, era chamada de pigmeu, porque eu era muito pequenininha, possivelmente, né, muito raquítica. Sim. Mas dos 12 para os 13 anos, eu cresci rapidamente. Então, eu fiquei com uma altura maior do que a dela. E aí ela me mandava dar os braços assim e amarrava os pulsos assim. Possivelmente, né, com receio de que eu pudesse ter algum sentimento de defesa física. Depois, isso ainda no Rio Grande do Sul. Quando fomos morar no Acre, na Vila Militar, havia uma coluna de mármore na cozinha, redonda, uma coluna, então era de costas, assim, dando as mãos, e ela me amarrava na coluna. E ali eu era agredida por ela, com várias falas, com várias violências psicológicas, fazendo com que eu aprendesse a viver aquilo tudo e nunca tentar me rebelar ou sair dali. Aí algo que aconteceu maravilhoso. Eu passei a desenvolver uma habilidade de não sentir a dor. Não sentir a dor. Ela batia, e ela batia muito mais, porque ela queria que eu chorasse. E eu não emitia nenhum som, nem saía nenhuma lágrima. E ela dizia: chora. Mas eu não chorava, porque em mim eu estava construindo algo assim. Imagina, Rose, isso vai passar. Uhum. Você estava se autossugerindo a suportar aquilo ali. Sim, com certeza. Eu estava projetando em mim uma nova consciência. Eu estava já imaginando, porque eu estava realizando essa projeção. Eu vou sair daqui, eu vou esperar só até os 16 anos, porque aos 16 anos eu sabia que a justiça iria me ouvir, né? Então eu dizia para mim mesma: falta pouco. Eu contei, igual um presidiário faz lá, as marquinhas na parede, eu marquei quantos dias faltavam para eu completar 16 anos. Meu Deus. E eu, durante esses 3 anos, que foi dos 13 aos 16, eu sabia que eu ia precisar de dinheiro. E existia uma outra situação, Rose, que era assim: eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém, porque eu não podia me relacionar com ninguém. Então, eu tinha um motorista que me levava até a aula, porque quando eu cheguei no Acre, no Rio Grande do Sul, eu fazia o clássico, quando eu cheguei no Acre não tinha o clássico. Então, eu fui concluir o ensino médio, que eu já estava em conclusão no Sul, eu tive que fazer o magistério para poder ter a conclusão do ensino médio. Então, até o Instituto de Educação, o motorista do Exército me levava e me buscava. Aos olhos dos outros, eu era alguém... bem tratada, sim. Né? Muito bem tratada. E ali, mas era exatamente para que eu não tivesse nenhum acesso a ninguém. A ninguém, eu não podia falar com ninguém. Eu tenho uma amiga daquela época, até hoje, que ela disse assim, ela percebia, porque tem algumas situações engraçadas no meio disso tudo, né? Eu, desde que entrei na escola, que era o sonho da minha vida, que enquanto eu estava na rua, eu ficava olhando a entrada das crianças na escola, e as meninas iam lindamente para a escola, com seus cabelinhos bonitinhos, fivelinhas no cabelo, a mamãe carregando na mãozinha. Aquele era o meu sonho de consumo, Rose. Mas quando eu entrei, eu fui para essa casa,
como havia essa assistente social e a mãe, a matriarca da família, trabalhava numa escola pública. Então, eles definiram assim, sua porcaria, nós vamos ter que botar você na escola, senão os vizinhos vão dizer que nós estamos explorando de uma criança. Foi o sonho da minha vida. E eu não fugi daquela casa, porque eu tinha a escola. A escola era tudo. Era o meu momento de fuga. Sim. Era a escola. Era ali naquele momento que eu não ia ser abusada por ninguém. Só que o sonho de ir bonitinha, Rose, acabou. Acabou. Tudo era de doação. Eu fui com uma saia gigante arrastando no chão, enrolada na cintura, né? Um sapato gigante, cheio de jornais. Então, acho que eu devo ter sido a precursora do bullying, porque pé de pato, Maria Mijona, tudo que você possa imaginar. E ainda teve uma outra situação, né? Quando eu cheguei nessa casa, eles olharam o meu cabelo, que era assim um cabelo longo, e logo disseram, deve estar cheia de piolho. Então, eles não me deixaram entrar na casa, me levaram para um barbeiro e cortaram o meu cabelo a lá Joãozinho, que era um cortezinho de menino. Que é outra violência, né, Maura? Que é outra violência. Né? Então, as crianças na escola, imagina o que eu sofria. Eu apanhava de todas as crianças, né? As crianças, ninguém sabia se era uma menina ou se eu era um menino. Foi assim, bem complicado. Você falou. Mas sim. Não evoluiu nada, assim, quer dizer, dessa época, porque nós continuamos com esse tabu da violência intrafamiliar, nós continuamos com essa questão do domínio, o abusador realmente faz parte, é intrínseco a essa situação, o prazer dele está no domínio, e é importantíssimo você falar, você vai falar agora de quem te libertou, né? Que são as pessoas que te deram a carta de alforria. Carta de alforria, com certeza. Eu faço questão que você fale sobre isso. E assim, a sua história tem que se fazer um filme, Maura. Eu acho que é o próximo passo, além dos seus livros. Acho que sim, eu quero também, porque é uma situação que vai ajudar muita gente. Exato, e a educação, como você falou, muitos pais ainda fazem isso, que é uma briga que nós temos, de que não se pode falar muita coisa. A salvação está na criança saber, como você bem prega nos seus livros e nas suas palestras, e não o inverso. O silêncio de não se falar sobre o assunto só beneficia o abusador. Com certeza, ele aplaude, Rose. Né? E eu quero que você fale das pessoas que te libertaram, porque quando eu li, eu praticamente chorei, fiquei assim emocionadíssima. Eles ainda estão vivos, Maura? Eles ainda estão vivos? É algo assim muito lindo, Rose. Teve uma passagem, né, do Rio Grande do Sul para o Acre. Eu sou uma pessoa de extrema fé. E, embora eu não conhecesse naquela época nada significativo a nível de alguma referência de religião, mas no último dia do Rio Grande do Sul, que eu vou à aula, quando eu chego na aula, tem um professor substituto. E aí acaba a aula, no final da aula, ele diz assim, a Maura fica. Mas eu não conhecia aquele professor, era a primeira vez que ele estava ali na escola, né? E aí eu falei isso comigo, o senhor quer falar comigo? Eu quero falar com você. Aí saíram todos da sala, ficou eu e ele. Ele disse assim, olha, eu vim aqui só para trazer um recado para você. Mas quem mandou o recado? O senhor me conhece de onde? Aí ele dizia assim, olha, você vai pensar que estão te levando, mas você é que está levando eles. Você precisa chegar a esse local. E eles é que estarão te conduzindo, só eles podem te conduzir. Você ainda vai chorar muito, mas lá você vai nascer novamente. Era tão enigmático, e eu dizia, mas quem? Onde? Né? Vou para onde? Vou chorar por quê? Mas o senhor é quem? E ele disse assim, anjos meus estão preparando tudo para você. Na hora certa, meus anjos, os anjos estarão com você. E o homem foi embora. E quando eu chego na casa, eu saí dali, eu tinha 13 anos. E eu saí dali, que vou para casa, quando eu chego na casa, já está um grande rebuliço. Maura, corre, nós temos que arrumar a mudança, que houve uma transferência. Amanhã nós já estamos indo para o estado do Acre. E lá no Acre, né, 3 anos depois,
que eu organizei. Eu lia tudo, eu lia também livros de aventura, eu lia absolutamente tudo. E eu vivia no quartinho da empregada sempre, lá no fundo do quintal, num chãozinho de taco. Então, eu abri um chãozinho, abri um buraquinho nos tacos e eu comecei a juntar dinheiro, porque eu sabia que eu ia precisar de dinheiro. E eu levava para aula bolos, doces em compotas, porque eu morava numa vila militar de fundo para a floresta. Então, eu adentrava, porque desde a infância eu não tinha medo da escuridão, de estar no meio da mata. Você já vivia o Já terror? vivia. Eu passava a noite. Sim. Eu passava a noite agarrada nas árvores, Sim. abraçada nas árvores. Então, eu pegava ali banana, mamão verde, goiaba, e eu me tornei, apanhando muito, eu me tornei uma exímia cozinheira. Vamos um dia fazer uma comidinha, Rose. Por favor. Eu sou boa cozinheira, apanhando Você demais. tinha tudo para não querer ver panelas. Só mostra o quanto você Sim. ficou, né, Maura? O quanto você... É verdade, é verdade. Mas sabe como é que eu penso? Uhum. Eu reeduquei, né, eu ressignifiquei tudo, porque eu paro e penso, eu fazia para pessoas que faziam muito mal para mim. Então, eu tenho que gostar de fazer para quem faz bem para mim mesma, né? Então, cada etapa eu fui trabalhando, cada etapa em mim. Então, eu gosto de cozinhar. O trabalho hoje traduz muito isso, né? Você usa as suas dores, as suas cicatrizes para ajudar outras crianças para que nem passem por isso, se for o caso, e se passar, que sejam salvas, né? Sim. Faltou para você, né? Sim, com certeza. A minha luta é a prevenção, mas nós temos muitas pessoas, adultos e crianças, que estão sendo vítimas, então eu atendo a essas vítimas. Sim, todas as noites, durante todo o dia, o meu telefone é algo que fica 24 horas livre. Então, qualquer pessoa que esteja assistindo a gente agora pode me chamar. É importante dizer isso, Rose, porque essa boquinha fechadinha, ela carrega um peso grande demais na idade adulta, principalmente, Rose, porque o pedófilo ou o abusador, eles são de extrema inteligência. Então, é claro que uma criança é muito fácil de ser enganada. Sim. E, em geral, sendo da própria casa, da própria família, pertencendo ao próprio núcleo familiar, essa criança tem por este algoz um sentimento de afeto, um sentimento de confiança que foi gerado, que foi criado nela. Sim. E aí, né? Ela busca esse afeto, essa migalha de afeto, inclusive, e ela tenta justificar e a culpa é dela, muitas vezes. Sim, porque ela não consegue compreender, porque nesse movimento do não ensinar a criança, o abusador se aproveita disso e faz com que ocorra a naturalização do abuso, que nada mais é do que ele tocar no corpo, ele fazer de tudo, enganando a criança. Fazendo com que essa criança não perceba que é um abuso. E muitas vezes, Rose, ela só vai perceber quando ela está adulta, quando ela vai tomar conhecimento, meu Deus, aquilo que meu avô fez era abuso, aquilo que meu pai fez foi uma violência sexual. Às vezes por um cheiro, né, Maura, por um cheiro, por uma situação, ela começa a ter enjoos e não sabe, tem muitos relatos disso, e ela daí vai pesquisar e vai mostrar, fazer a regressão e percebe o quanto ela foi abusada e não sabia, né? Enfim, eu penso que aí você buscou, né, eu com dinheiro, juntei um saco de dinheiro em 3 anos. Eu vendia tudo, até cola. O que eu vendia de cola? Eu era aquela top, né, as melhores notas, eu já ganhava prêmios de literatura. E então, nas horas das provas, os amigos me contratavam, me pagavam para eu dar cola na hora da prova. Fazia redação numa caixinha de fósforo, juntava o dinheirinho. E juntei um saco de dinheiro quando eu completei 16 anos. Aquele motorista, né, que me levava, eu paguei a ele para ele me levar ao fórum. E ele me levou no fórum e, chegando lá, eu na recepção, por favor, eu vim solicitar uma reunião com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Olha. Está passando exatamente atrás de mim o dito presidente dos advogados. Aí ele olhou, ô menina, você quer comigo?
cadê seu pai? Cadê sua mãe? Porque aí eu era uma 16 anos, bem menina, né? Ele olhou para mim, ué, tá fazendo o que aqui? Aí eu disse assim, eu vim contratar o senhor. Eu quero contratar o senhor e eu tenho dinheiro. Aí tá aqui, toma. Meu Deus. Eu quero uma reunião com o senhor. E aí ele, aquele saco de 1 milhão de moedas. Era 1 milhão de, não era moeda de ouro, né? Porque eu escondi aquilo ali 3 anos. Cada dinheirinho, cada moedinha era ali naquele saquinho. E ali, exatamente como todas as vítimas, o que eu digo a ele? Ele falou, mas você vem de onde? Só que eu era de uma vila militar. Eu morava com um oficial num local onde o militarismo dominava. O militarismo tinha um peso muito grande, né? No Acre, nos anos 80, né? Imagina. Pois olha, aconteceu algo ali muito divino. Eu conto parte do que acontecia comigo para esse advogado, porque a parte da violência sexual, assim como na grande maioria das vítimas, que só 3% revelam que estão sendo abusadas. Né? Então, nesse momento, eu revelo a parte da violência física. Eu digo que eu sei, eu tenho conhecimento de que eu não tenho pertencimento à família deles, eu não faço parte dessa família, né? Que eu não tenho a minha referência familiar, mas que eu sou abusada a nível da violência doméstica, né? E da violência física, mas eu não conto da parte sexual. Esse senhor tinha muita experiência, era um senhor já de quase 70 anos, maravilhoso. E ali naquele fórum existia o juiz de menores, ele me diz assim, espera um pouquinho aqui, e ele vai conversar com o juiz de menores. E aí os dois, foi de Deus, né? Pessoas iluminadíssimas, né? É claro que eles desconfiaram que existia algo a mais ali, porque eu era absolutamente, com 16 anos eu era, até é importante frisar, abrir uma aspas nesse momento, Rose, porque é comum nós vermos nas redes sociais, mas fulano é vítima dos 6 aos 10 anos. Estava gostando, 4 anos sendo vítima. Não estava gostando, não? A gente ouve isso. Então, né, dos 6 aos 16 anos. 16 anos eu não era mais criança. Então, eu não podia ter me defendido. Será que eu estava gostando? Não existe isso numa pessoa vitimizada. A dor dos 16 anos era a mesma dor dos 6 aninhos. Não é possível você amadurecer emocionalmente diante de uma dor tão grave. Então, é preciso que a gente quebre esse tabu e que a gente possa acolher sem julgamento. Esse acolhimento precisa ser verdadeiro, a gente precisa ajudar, a gente precisa estar junto e não julgar. E a sociedade tenta fazer isso quando tem esse aí abuso de crianças, meninas que engravidam. A gente vivenciou isso, lembra? Naquele caso da menina com 10 aninhos que precisou fazer o aborto, né? E o caso dela é o caso que veio à mídia, mas no Brasil, Rose, 6 meninas de 10 a 13 anos de idade, diariamente, são obrigadas a fazerem o aborto por conta de um abuso sexual. 6 por dia. Houve aquela comoção por causa de um, e aí a sociedade interagiu com um caso, mas sem ter o conhecimento de que todos os dias tem crianças tendo que passar 2 vezes, né, por uma violência tão grave quanto essa. Então, naquele momento, ele conversa com o juiz de menores e eles fizeram algo que é a minha luta de todos os dias. Acredite na vítima, 0,02% é quando ocorre uma determinada situação de mentira ou de invenção. É praticamente nunca, porque a sexualidade não faz parte da vida de uma criança. Então, se não faz parte, não tem como ela criar, inventar uma situação como essa. Então, Rose, sem eu falar, com os sinais
certamente que eles souberam identificar em mim. Que tinham, com a experiência, a generosidade, a empatia, amor humano. Eles decifraram códigos em mim e aí eles mandaram chamar o tal algoz, né? E criou-se ali uma audiência pública extraordinária. Eles acreditaram em mim. E eu era um ninguém. Você lembra que eu era apenas o rato do esgoto? Eu era apenas um oficial militar que normalmente... Exatamente, Rose. Exatamente. Em status do abusador. Porque é outro problema que nós temos. Porque o abusador normalmente tem status e se abafa a situação. Exatamente. Ele se apropria, inclusive, desse status, né? Para ele ter essa reverência dentro da sociedade. E este algoz, ele tinha todo. Ele era um oficial, né, da área da saúde, num estado pequenininho, numa capital pequenininha, onde imperava a lei do militarismo. Sim. E esse juiz, ele era o único juiz da cidade, ele compreendia, além da autarquia da vara da infância, também a autarquia militar. Então, ele chamou esse algoz e, em dado momento, ele disse assim, a senhora tem testemunhas? E que testemunha que eu iria ter? Pois lembra daquele senhor que apareceu no último dia de aula e me disse, anjos meus estão sendo preparados? Rose, abre-se a porta, nós somos testemunhas. Eu não sei de onde saiu 2 testemunhas. Eram exatamente as minhas vizinhas da Vila Militar. Uma da casa da frente, outra da casa ao lado. E elas testemunharam a meu favor. Amém. De alguma forma, elas espiritualizadíssimas, né, transcendendo a maldade daquelas pessoas, elas estiveram ali a meu favor. E então, naquele mesmo dia, Rose, eu consegui a minha liberdade, a posse de guarda ficou para o juiz de menores, porque eu tinha, então, 16 anos, e há coisas maravilhosas. Abriu-se um mundo para a minha vida, né? Porque no dia seguinte, eu renasci. E foi dito, né? Você vai nascer nesse local. Eu realmente nasci nesse local. No dia seguinte, como eu estava na faculdade já fazendo história, e eu tinha várias escolas me convidavam, né, para eu dar aula. Então, eu consegui emprego no dia seguinte. O nome da escola era Primeiro Passo. Meu primeiro emprego, minha primeira carteira de trabalho era como educadora numa escola Primeiro Passo. Naquele mesmo mês, houve o primeiro concurso público para o governo do estado, né, através da área da educação, e o juiz me chama e me diz assim, se você passar em primeiro lugar no concurso, eu autorizo, porque eu era menor de idade, né? Eu autorizo, e aí eu passei em primeiro lugar e passei a ter a ser professora do ensino médio. Eu tinha só 16 anos, meus alunos eram todos mais velhos que eu. Naquele 2 meses, 1 mês depois, houve um novo concurso público para a Assembleia Legislativa. E ele me autorizou a fazer o concurso. Então, eu me tornei redatora da Assembleia Legislativa e passei a dar aulas também no SENAC, passei a ser instrutora do SENAC e de escolas particulares. Eu tinha 5 empregos com 16 anos, e ainda fazia faculdade. Então, o desembargador que te deu, que na época era juiz, é Francisco, é isso? Francisco Praça? O Francisco Praça. E o Aderbal Maximiano foi o advogado. E ele era, na época, presidente da Ordem dos Advogados há 33 anos. Ele era o melhor do melhor. Imagina. Eu perguntei, não sei se eles são ainda vivos, tanto... O doutor Praça, sim, o doutor Aderbal, não mais. Mas, doutor Aderbal, nós mantivemos, né, o contato. O doutor Aderbal veio ao Rio conhecer os meus filhos. Nós mantivemos o contato para sempre. E o doutor Praça, eu fui homenageada lá no Acre em 2009. Sim. Então, eu fiz o lançamento do livro lá,
e o doutor Praça estava presente. E estavam presentes também, em 2009, vários alunos que foram meus alunos, crianças, e que já eram adultos, já eram profissionais. Foi um momento maravilhoso. Ser humano, né? É tão bom quando a gente sabe, Maura, que a justiça, porque às vezes as pessoas não têm noção, a gente fala muito em decisões, que uma decisão vai mudar a vida de uma pessoa. Não é uma simples assinatura, um papel que vai ser recurso, que vai ter embargos. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando da mudança de vida que este juiz, à época, e depois desembargador, proporcionou, ele te fez renascer. Então, é tão legal quando a justiça alcança o propósito dela, que é realmente fazer a justiça e dar vida para a pessoa. Né? Nossa, eu sou apaixonada, né, por todo o movimento que foi feito, e é o que eu luto hoje. Eles me deram voz, e eles lutaram contra um grande contexto que já existia. E de status, de tabu, sim, de uma status. quebra de tabu, de um assunto que é tabu até hoje, como você bem colocou. Né? E assim, você está dando vozes hoje a outras crianças, e eu queria que você falasse agora, eu até tinha visto 4 livros, mas se você tiver mais, eu queria que você falasse sobre a publicação desses livros, da sua lei também aqui no Rio de Janeiro, que foi um presente para nós, e eu acho que vai ser aí o início de uma série de situações de você como embaixadora, à frente disso, com essa sua luta. Eu queria que você falasse um pouquinho dos livros, um pouquinho dessa lei, das pessoas que estão aí, que nós temos aqui. Eu não posso deixar de falar do governador Cláudio Castro, né, sobre a sanção da lei, a questão das pessoas que fizeram o prefácio, que eu já tive a curiosidade de ler, que é o presidente do nosso tribunal. Eu fico muito feliz que esteja engajado nisso. O Fábio Dutra também, o desembargador Fábio Dutra, que foi muitos anos, salvo engano, foi juiz da vara de infância. Sim, a doutora Ivone, que foi por 18 anos juíza da vara da infância. Exato, a Ivone, doutor Fábio Dutra, hoje desembargador. Doutor Fábio, então, ele é o presidente do IMB. Né? Você vê, Rose, é algo fantástico, né? Porque a justiça que me libertou, a mesma justiça que me libertou, é a justiça que hoje ampara, é a âncora de todo o trabalho que eu realizo. Então, o doutor Cláudio Melo Tavares sempre abriu todas as portas dos trabalhos que eu executo, inclusive tendo me feito o convite, né? O meu livro foi lançado no Tribunal de Justiça ao lado dele. Inclusive. Ele prefacia o meu livro, sim, né? Ele prefacia. Eu fiquei abismada e fiquei muito feliz, porque é tão difícil os movimentos terem esse apoio. Sim. E assim, vou mostrar aqui, ó. Sim, eu vou. Desembargador Cláudio Melo Tavares. Para também divulgar, que eu acho de extrema importância. Esse é o último, né? Eu queria que você falasse. Esse é o último. 4 nomes, e esse é o último. Também prefaciado pela desembargadora Ivone Ferreira Caetano, deixa eu mostrar aqui, que faz parte do livrinho infantil, né? Ela é essa personagem aqui, ó. Olha que fofura. Ela é a varinha. Olha, e é bacana dizer, né, que ela bom, durou 12 anos a pesquisa desse livro. Sim. Todos os casos são reais através da Vara da Infância, da pesquisa da Vara da Infância e da DECAV. A DECAV também tem uma grande participação nos trabalhos que eu executo. O Emerson Brant, que é o psicólogo responsável pela DECAV, que realiza um trabalho gigante. Aqui no livro também tem Emerson Brant, tem a doutora Ivone, tem o doutor Cláudio Melo Tavares, e o pós-fácil é do doutor Fábio Dutra. E o doutor Fábio Dutra é o presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil, que apoia o meu projeto Anjos na Estrada. Então, além dos livros, eu estarei lançando Anjos na Estrada como livro, que hoje eu atuo no projeto, Anjos na Web, que é exatamente sobre os crimes cibernéticos, sobre a cyberpedofilia. Isso. Cara a cara com a violência doméstica, que eu também estou preparando esse livro, eu estou escrevendo e convidei como coautora uma delegada da DEAN, a Fernanda Fernandes, e uma psicanalista, que é a Kézia Tebet, que são minhas parceiras aqui em todos os trabalhos que a gente realiza. Que maravilha. Né? De lá para cá, sim, perdão. Não, que maravilha, eu estou abismada com essa... O que a gente tem, Rose, é uma grande rede de amigos, porque são amigos, são pessoas... Corrente do bem. Eu penso que isso
Rose, é algo incrível, é maravilhoso demais, porque cada trabalho, cada criança, né, e não existe, eu faço assim esse meio de campo, né, eu direciono as pessoas ao local correto, eu acordo os meus amigos desembargadores e juízes para a gente conseguir, por exemplo, a medida protetiva no meio da noite, no meio da madrugada, porque, né, são várias as situações que muitas mães deixam de notificar, deixam de denunciar por medo, porque muitas vezes esse algoz ele vai ameaçar de morte, isso é muito comum. Nós temos essa situação de forma muito grande, né? Então nós precisamos, só existe 7% de notificação. 7%. Então, a minha luta é ampliar, tirar essas vítimas desse universo da subnotificação e darmos a ela garantia, proteção, força, empoderamento, porque só através da denúncia é que nós vamos conseguir ultrapassar toda essa situação horrível que facilita e permite que os abusadores e pedófilos fiquem numa zona de conforto. A título de exploração sexual, que também é outra violência sexual, só que está atrelada a um ganho financeiro, né, a exploração sexual infantil, junto com a Polícia Rodoviária Federal, eu realizo esse trabalho, nós vamos a postos de gasolina, ensinamos aos motoristas, e mais do que isso, nós buscamos os motoristas de caminhão, os caminhoneiros que rodam pelas estradas afora e que veem e que estão próximos dessa realidade tão dura, onde os próprios pais, pai e mãe, vendem suas crianças por 5, 10 reais, né? E aí a gente trabalha toda essa conscientização, porque só há uma forma da gente ter a transformação, que é através da conscientização. Então, os caminhoneiros se tornam nossos parceiros e a gente consegue dar um pontapé assim gigante em toda essa história. Na quarta-feira agora, nós vamos estar na Ponte Rio-Niterói, que é uma parceira, a Ecoponte, eu estou sempre lá, a gente para a ponte junto com a Polícia Rodoviária Federal, eu dou palestra no meio da ponte, cadeirinha lá sentada, eu dou 300 mil mini palestras, porque a cada grupinho de 10, 8 pessoas, a gente vai fazendo um rodízio ali de palestrinhas, e assim a gente vai conseguindo disseminar esse tema para a gente ter condições de construirmos o verdadeiro combate. Não adianta acharmos que a gente vai combater alguma coisa que é transparente, que não é palpável, porque a gente não tem conhecimento. Então, a gente precisa realmente conhecer para a gente conseguir realizar a prevenção. Eu desenvolvi também, Rose, o selo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o selinho. Você pode pegar na última gavetinha, se puder? Vou pedir aqui ao meu filho, se ele pode pegar para a gente. Na última gavetinha do escritório. Temos o selo, que esse selo é um adesivo que a gente adesiva nos carros. E o principal desenho desse selinho é o pode, não pode, onde a gente criou os personagens, onde é que pode tocar e onde é que pode, e de que forma, né? Porque isso é muito importante, que a gente vá reeducando as famílias e que as famílias eduquem seus filhos, ensinando principalmente o que é o consentimento, pedir permissão para mexer no corpinho da criança, pedir, explicar, porque desde a fraldinha, mas o bebê não entende nada. Nós vamos construindo uma cultura para que a naturalização que o abusador hoje utiliza a seu favor seja desconstruída, né? Então, esse é o selinho, ó. É um selinho, olha aqui, ó, pode, não pode, onde é que pode tocar, onde é que não pode tocar. Perfeito. Esse selinho, olha que bonitinho. Sim. Então, a gente vai mudando. É o que você falou, a educação de forma didática, para as crianças se autodefenderem, quebrar esse tabu nos adultos de que criança não pode ter voz, porque a gente sabe que a violência cresce e só favorece o abusador. É um trabalho lindo isso que você está fazendo para a prevenção e também para tirar as que já estão sofrendo esse abuso, para poder ter voz, para poder alguém salvá-los como você foi
foi salva, né? Assim, eu queria falar mais, mas a gente tem que marcar outras lives para falar da A exploração. gente já falou 1 hora, né, Na Rose? hora, exatamente. E assim, eu queria só que você desse os 4 nomes dos seus livros e falasse, se possível, um pouquinho da lei para a gente encerrar, porque talvez eu tenha que Sim, dividir não falei da lei. Ok, vamos falar sobre a lei, que é a Lei Mauro de Oliveira, leva o meu nome. em 2 partes, que talvez o Instagram só aceita 60 minutos. Então, eu Ah, sim, esse foi um pouquinho depois, mas eu gostaria que você falasse dos 4 livros, os certo. nomes, e falasse da lei que eu acho super importante, que foi agora sancionada em abril, e que é uma outra porta aí se abrindo para você fazer mais ainda esse trabalho de corrente do bem lindo. Então, a gente está aqui também para contribuir. Então, por favor. Sim, então falando dos livros, Rose, os mais importantes que eu gostaria muito que as pessoas pudessem adquirir e que pudessem estudar através deles, o Menina de Ontem é o livro que eu lancei em 2007, que ele conta um trecho da minha história na rua, um pouquinho disso tudo que eu falei para você, é o Menina de Ontem. É um livro que ele ajuda muito as pessoas, independente da história de cada um, a ressignificar a sua própria história, a ter uma reconstrução para começar a recomeçar as vidas através de seja qual for a dor, que cada um tem a sua própria experiência, e o que eu mais desejo e que eu mais tento auxiliar é para que cada pessoa possa se identificar, entender o movimento da sua dor para transformar, aprender a transformar essa grande nebulosidade, essa grande sombra em luz. É importante frisar que é importante procurar profissionais da saúde mental, profissionais adequados, com experiência, né? Porque realmente, não é algo simples de se resolver, é algo de muita dificuldade, não é para qualquer um, não é para novato, não, tem que ser profissional bom para não piorar a situação, porque, né, pessoas que não tenham a experiência podem causar um dano ainda maior. Então, procurem um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, profissionais. Terapias integrativas fazem muito bem. Eu sou uma adepta das meditações, eu sou aquela linha toda zen, Rose. Então, a busca do conhecimento interior, a busca do amor próprio, tudo isso faz uma grande diferença para a gente sedimentar a nossa força interior. É essa que vai fazer com que a gente ultrapasse todas essas grandes mazelas que a vida traz para a gente. Então, os livros que são muito importantes é o Anjo na Escuridão e o Aprender para se Defender, que é o infantil. É possível estar lá na Amazon e através do meu direct também. E falando sobre a lei leva o meu nome, é a Lei 9.234, sancionada agora no dia 8 de abril, e muita gratidão ao deputado Coronel Salema, que é o autor da lei, ao nosso grande governador Cláudio Castro, que sancionou de forma rapidíssima essa lei devido à grande necessidade de, pela primeira vez, né, é a primeira vez que nós temos uma lei que retrata a prevenção e o combate realmente. Então, nós temos artigos fantásticos, eu vou estar mandando para você, tá? Para você dar uma olhadinha, mas eu posso adiantar a questão dos cyberpedófilos e dos pedófilos condenados, e que nós vamos ter todas essas informações direcionadas para toda a população. É possível agora que uma escola, ao contratar um funcionário, por exemplo, ela possa buscar quais são os antecedentes dessa pessoa, que antes a gente não tinha acesso. Né? Nós vamos ter em todos os ônibus, trens, metrôs, restaurantes, todos os locais, públicos e privados, hotéis, motéis, um cartaz chamando a atenção sobre esse tema, com os dados dos Disque Denúncia, do Disque 100, porque é importante denunciar, então é importante dizer, Disque 100, esse telefone você não precisa se identificar, aliás, em nenhum momento você precisa se identificar. Se você vê uma situação acontecendo com um vizinho, com uma criança, e você não quer se envolver, você não precisa se envolver. Você pode fazer uma denúncia anônima para qualquer delegacia. E se você, na sua região, não tem uma delegacia especializada, qualquer delegacia está apta para receber a denúncia. Sim. Então, a nossa lei é nossa porque é nossa,
é um presente de Deus, né, nesse momento, para aliviar a dor histórica que as nossas crianças carregam. Teremos um espaço Anjos, um local onde nós vamos estar acolhendo, nós vamos estar identificando o tipo de abuso, encaminhando para o órgão adequado e acompanhando, e mais do que isso, tratando. Nós vamos ter tratamento para a vítima e para toda a família, porque quando uma situação dessa ocorre, todos estão adoecidos, né? Nós teremos também todo esse trabalho que eu já executo, isso em todo o estado do Rio de Janeiro. E essa lei está sendo ampliada para que nós possamos tê-la em esfera nacional. Então, a expectativa agora é essa, né, que a gente vai ter, que esse cadastro, né, como a nossa justiça é estadual, a gente necessita que ela possa ser ampliada para que a gente tenha toda essa informação a nível nacional. Então, o que de mais importante que eu gostaria de dizer, todos nós podemos ser colaboradores. Sim. E o podemos ser, na verdade, eu vou até tirar o podemos e trocar pelo devemos, né? É um dever de todos nós. E quando nós pensarmos que o estuprador, que o abusador, que o predador, seja ele o pedófilo, seja quem for, qual a qualificação que esse sujeito tem, sujeito ou sujeitar, porque temos também mulher, embora em 0,02%, ou seja, minto, em 2%, ela existe. E hoje em dia é preciso tomar cuidado com as babás, mesmo elas não sendo pedófilas, elas estão hoje num movimento de filmar, abusar da criança e filmar, porque existe o mercado da Deep Web e da Dark Web, que a gente não consigo nem falar da cyberpedofilia o tanto que precisaria, mas é importante frisar, hoje não existe mais diferença do mundo real para o mundo virtual. Então é preciso termos muito cuidado que pais e mães irresponsáveis possam ter cuidado com seus filhos, alertando que o abusador, ele alicia a criança, fingindo que ele tem a mesma idade que a criança, ou postando uma imagem de um artista para enganar a criança, fingindo que aquele artista se interessou por aquela criança. Ele consegue a amizade, ele consegue a fidelidade, o segredo com essa criança, e ele consegue tudo isso como? Quando há ausência, quando há a lacuna da proteção familiar, quando não existe esse vínculo de afeição, de confiança e de amor, de ouvir, de dar a voz e compreendermos que esse é um grande movimento do planeta, não é uma questão do Rio de Janeiro ou do Brasil. A pedofilia está em todo o mundo e há uma grande organização. Eles são extremamente organizados. Logo, o que cabe a nós termos um mínimo de organização que estamos iniciando, estamos num pontapé inicial maravilhoso. E, Rose, é um assunto muito longo, né? Eu sei que a gente já bateu aqui o nosso tempinho. Então, uma gratidão a você, um prazer muito grande de estar aqui e que a gente possa estar mais vezes. Não, com certeza. Vamos fazer de uma forma que possa propagar cada vez mais todo esse, porque é um assunto vasto de detalhes, né, para poder ajudar cada vez mais, como você bem colocou, são vários aspectos, sempre de violências, tanto pela internet, como a física, a psicológica, a sexual, que é essa que, seja por exploração, seja intrafamiliar, ela merece que seja aí divulgada e propagada para se quebrar esse tabu e dar voz às nossas crianças, não somente depois de mortas, né? Como a gente tem visto em alguns casos aí. Então, eu te agradeço muito, a gratidão me traduz em relação a você, a sua história linda, e eu arrisco aqui dizer que realmente a sua missão, lá de trás, parafraseando aquele que diz que os anjos estavam ali preparados, eu acho que eles deram continuidade para que você possa realmente utilizar, e tanto é que você utiliza sempre essa palavra para salvar outras crianças. Parabéns pelo seu trabalho, um ícone, sou sua fã em relação a salvar vidas, e estou aqui para o que precisar, humildemente, uma gotinha no oceano para contribuir com você. Um beijo. Você sabe que de gotinha em gotinha, sim, o oceano se forma. Né? Então, seja muito bem-vinda ao nosso grupo de anjos, Rose, que a gente precisa de cada um de vocês todos
né? Nós precisamos nos tornar, de fato, mais fortes e uma organização do amor, né? Um grupo imenso de amor deles, por né, nossas Maura? A crianças. organização deles do mal. Então, nós temos a nossa organização do bem, né? E a do bem tem Deus na história, né? E quando tem Deus, a gente já está mais forte, com certeza, do que Até quando qualquer eles um. tentam fazer o mal, eles vão nos ajudar. Então, eu Sim. penso que seja assim. Um beijo, gratidão por você. Beijo enorme. Pelo seu Obrigada trabalho. a todos.